eu estou recebendo um companheiro, um jornalista, e a gente recebe muitos aqui, mas nesse caso é um cara muito especial. Ele não é um narrador diferenciado, não faz nada que os outros narradores não fazem. Ele é um jornalista como todos nós, com suas batalhas, com suas lutas, com o seu dia a dia, mas ele é um cara que Deus colocou a mão. E eu sempre falo que quando eu estou perto de pessoas que Deus colocou a mão, eu costumo tentar tirar proveito, porque o cara tem uma iluminação diferente. Então, Pelé, Deus pôs a mão, claro, né? Éder Joffre, Pelé, Deus pôs a mão, e por aí vai. E esse rapaz, ele não é o Pelé, ele não é o Éder Joffre, ele não é o Guga, ele não é... Mas ele é o Rafael Renzel. Rafael que teve uma felicidade imensa, teve um prêmio maravilhoso. Quantas pessoas você conhece que conseguiram viver 2 vezes? E o Rafael até já falou pra gente em outras oportunidades que ele tem 2 aniversários. O dia que nasceu e o dia do acidente da Chapecoense. Rafael, bom dia, muito obrigado por conceder essa manhã para estar aqui com a gente. Hoje você virou, infelizmente, uma celebridade, né? Mas todo mundo quer ouvi-lo, todo mundo passou a admirá-lo, a ficar feliz pela sua sobrevivência. E a gente tem muita honra de te receber aqui. Muito bom dia. A honra é toda minha. Olá, Flávio. Olá, amigos da Jovem Pan. Casou de a gente hoje poder fazer o jogo do Corinthians e da Chapecoense, de estar em São Paulo, né? Eu voltei de Bogotá, voltei de Medellín, 3h30 da manhã de ontem, né? Uma viagem de 6h30, foi a viagem mais longa, tanto de ida quanto de volta, que a gente fez após o acidente. Então, fiquei muito feliz de estar em São Paulo, de chegar, porque a gente fechou um ciclo na Colômbia essa semana. Não estou nem falando do jogo, né? Que uma agulhada de 4-1, que a gente está falando de futebol, o Atlético Nacional está nos 10 degraus acima da Chapecoense, é um time, é o time da Colômbia, é o campeão da Libertadores, né? E nós, a Chapecoense especificamente, está tentando se arrumar para o Campeonato Brasileiro. E fechou um ciclo, né? Voltamos fizemos todo o caminho, né? Fizemos um caminho inverso, né? Nós saímos dos hospitais, que nós fomos muito bem atendidos, e fomos para o cerro, né? Para a colina onde o avião caiu. Ou seja, fizemos um caminho inverso, mas algo impressionante assim nas nossas vidas. Eu fiquei impressionado. É um recado que o povo colombiano nos deu, né? Nós chegamos lá para agradecer a todos, né? O Atlético Nacional, agradecer à população, aos médicos, aos socorristas. E quando abriu a porta do aeroporto, eram centenas de pessoas. Parecia um familiar voltando depois de muito tempo para sua casa, né? Então eu fiquei assim, eu não esperava voltar tão cedo. Poxa, não faz nem 6 meses que o avião caiu, né? E estávamos lá, eu, Neto, Alan, fomos com os nossos familiares, todos bem, todos sorrindo, né? Que isso é o que conforta as pessoas, né? Nós sabemos da dor de 71 famílias, e isso aí jamais vai passar, né? Porém, nós tínhamos a obrigação de voltar para a Colômbia e agradecer aqueles que nos salvaram. Porque se hoje nós estamos aqui, a gente deve para aquele pessoal da Colômbia, que esforçou-se pelas trilhas, pelas estradas ruins, esforçou para continuar. Eu fui encontrado 4 horas depois, né? 4 horas depois. E eles já tinham passado por mim, né? Porque onde eu estava no morro, junto com o Renan e junto com o Djalma, Renan e Djalma eram companheiros Isso, mais próximos que nós estamos. Nós ficamos no mesmo banco, era um banco triplo, nós ficamos colados um ao outro, né? Na viagem. E mais abaixo estavam os 2 bolivianos, né? Que saíram, sobreviveram também. Então eles foram socorridos perto de mim. Só que ninguém me viu lá no alto. Ou as pessoas acharam que eu estava morto, né? Naquela correria, naquela escuridão. Porque você estava em cima de uma árvore. 2 árvores nos prenderam, né? Uhum. Porque o avião bateu e obviamente foi desmanchando, né? Mas nós ficamos na parte alta, mais alta do morro, né? Eu fui o primeiro, digamos, a ficar sobrevivente mais perto da onde bateu o avião. E assim, foi um milagre. Eu, quando voltei agora para o morro, eu entendi por que 71 pessoas morreram. E assim, por mais que a gente fale, né, a gente lamente, mas o milagre foi gigantesco, porque era para nós todos estarmos lá em cima agora. Rafael, você me contava, quando você ainda estava no hospital, que você mudou de lugar no avião várias vezes durante o voo. É um voo, como é um voo charter, né, um voo fretado, você não tem essa
essa obrigação de ficar sentado, né? E veja que no voo para Barranquilla com a própria Lamia, quando nós chegamos, aí disseram, não, para ficar mais à vontade, assim, porque tem essa relação jornalista e jogadores um pouco mais afastada, né? É verdade. E a gente sabe, tem alguns colegas, a gente está num avião, ali é tudo off, né? Ali é tudo off. Claro, Daí, de repente, o jogador faz uma brincadeira com outro, na informalidade, o cara, não, vou publicar. Sabe? Então, então decidiram o seguinte, lá para Barranquilla, por exemplo, que está bem na Colômbia, no Mar do Caribe, a imprensa fica na frente e os jogadores ficam da metade para trás. Ok, tranquilo. Nessa viagem, quando eu entrei no voo da Lamia, eu coloquei a minha bagagem, meus codecs de transmissão, no 3, no local 3. E sentei. Daí, o diretor Cadu chegou e disse, não, vamos fazer o seguinte, hoje está o presidente da federação, hoje vamos fazer os jornalistas na parte de trás e os jogadores na parte da frente. Tudo bem, a gente estava num voo fretado, tranquilidade. Aí eu sentei atrás do Ananias e do Gil, e foi, então mudei do 3 para trás dos 2 jogadores que estavam vendo um filme. Aí disse, poxa, mas tá cansativo aqui, né? Tá quente e tal, né? Aí já, imagina, 4 horas e 20 de viagem. Aí eu fui lá atrás, fiquei do lado do banheiro, aí tava o Deva conversando e atraindo nossa atenção também, porque são pessoas que não são do nosso dia a dia, né? Nós somos de Chapecó, nós acompanhamos a Chapecoense, mas não temos esse tempo, né, digamos, essa possibilidade de hoje estar conversando contigo, ora conversando com o Mário Sérgio, não é? Ora conversando com outras pessoas que estão numa outra região do país. Aí saí dali e aí fui sentar na penúltima fileira. E aí o Renan, que faleceu no acidente, quando eu sentei no corredor, não, aí quem senta sou eu. Eu falei, por que não? Que o rapaz aqui falou que aí sentou o Messi na viagem que a Argentina fez para o Brasil. Na lateral. Na lateral, que pousou com 13 minutos de combustível. A Lamia pousou no Brasil com 13 minutos de combustível. Se tivesse que dar mais um giro para não pousar... Que foi o que aconteceu no voo de vocês, né? Teve uma emergência. E aí eu sentei no meio. Sentei no meio. Daí comecei a conversar com o Djalma. E você tem 1,90 m. Imagina você no meio, como você foi apertado, resmungando, né? E até um colega mas não foi muito tempo antes, né? Eu sentei ali, eu acho que eu fiquei uns 20 minutos. E aí um colega até uruguaio falou, poxa, você tem 1,90 m, como é que você senta no meio? Eu falei, não sei, sentei no meio. Eu poderia ter desistido de sentar ali. Claro, tinha espaço no avião, né? Tinha mais alguns espaços. E aí eu sentei. E aí começamos a conversar, até que aí aconteceu de turbina desligar, luzes apagarem. Não houve nada no início surgiu boatos de que houve desespero, que as pessoas iam correndo por dentro do avião. Nada, absolutamente nada. É como se você estivesse andando, você no banco de trás do carro, o carro andando em ponto morto, né, por falta de combustível, e o motorista conversando, quer dizer, o motorista não conversou com você, né? Ele não trouxe nenhuma informação para os comissários de que havia uma pane total de combustível, absolutamente nada. Não houve pânico, as pessoas não perceberam. Você tem essas informações agora, né? Eu, por exemplo, já desde quando eu saí do hospital, falei isso até para todo mundo, né? Logo que eu pude conversar e dar entrevista, de que realmente não houve pânico, não houve absolutamente nada. Nós estávamos ali, já há 4 horas e pouco voando, os comissários estavam perto de nós, né? E quando eu perguntava assim, tinha 3 técnicos de voo atrás de mim, inclusive, né? Muito próximos. Eu perguntava, vem cá, mas na brincadeira, né? Não vamos chegar nunca, né? Você jamais passa pela cabeça que vai faltar combustível num avião. Isso é coisa inimaginável, não né? Tem sentido, não né? tem sentido, né? E eles, não, 10 minutos, 10 minutos. E realmente eram 10 minutos. Eles acreditavam em 10 minutos. Por quê? Porque era pra gente pousar. Só que a gente estava dando uma volta, dando outra volta, porque mas isso só o comandante sabia. Só o comandante e a copiloto sabiam, né? E a torre. Porque eles estavam sobrevoando, deram 2 voltas, porque havia aproximação de um voo da Viva Colômbia, que estava com vazamento de combustível, segundo as informações, e um outro voo comercial que estava ali na aproximação. E ele não falou, porque se ele fala antes de que a gente está com um pane, Mayday, as coisas abriam e a prioridade era dele, mas ele não falou isso. Em nenhum momento, só falou quando realmente... E eu encontrei a controladora de voo agora no Cerro, né? Eu fui antes para o morro e encontrei. Daí ela falou, olha, ele só avisou que estava com pane total de combustível 2 minutos antes de sumir do radar. E foi justamente nesse período, né, que apagaram as luzes e que aí eu sentei
botei meu cinto de segurança e fiquei só olhando para frente, como se estivesse olhando para o infinito. Eu não via mais nada. Mas você não estava assustado, você não imaginava Não, nem não, de longe nossa, que aquilo ia acontecer. Eu fiquei apavorado quando assim... porque você voa regularmente, né? Aí você tá ouvindo lá o som do avião, de repente faz assim... Nossa. E aí só vê o barulho do vento. Acho que me arrepiar ainda. E aí as luzes apagam, porque já não tem mais gerador de energia, não tem mais como gerar. E aí eu fiquei pensando, eu acreditava que ele iria retomar os motores. Eu pensei, desligou, mas vai retomar. É como se fosse uma falha momentânea, né? Mas a gente não sabia a altitude, não sabia a distância que estava da pista, nada. Aí eu olhei para minha esquerda e vi a Ximena, que é a tripulante, né? Que sobreviveu também. E ela colocando o cinto e aflita. Daí eu falei, nossa, uma coisa muito certa está acontecendo. Só que eu achei que ia cair na hora. A hora que fez pensei, vai cair. Eu fiquei completamente tenso, coloquei meu cinto. E aí ficou aquele... Assim, daí apagaram as luzes, algumas pessoas começaram, o que está acontecendo? Foi o máximo que aconteceu. As pessoas perguntando, o que está acontecendo? E o cara atrás, tá tudo bem, mas numa tensão terrível. Mas nada de gritar. Nada. E aí, passou 1 minuto mais ou menos, assim, mesmo que me tranquilizou. Daí eu falei, não olhei para o Renan do meu lado, falei, Renan, acho que o pior já passou. As últimas palavras que eu disse para ele. Que o pior já havia passado. Por que você achou que o pior já tinha passado? Porque eu imaginava que ia cair no momento que as turbinas desligaram. Né? Como não caiu... Não caiu. E depois aí você começa... E eu tive aulas, né? Eu chegava nos aviões quando... Eu não parei de voar, né? Quando chegava nos aviões, a comissária nem boa tarde, nem boa noite. Ela só dizia assim, o comandante quer falar com o senhor. Já me empurrava para a cabine lá para o pessoal me explicar. Né? Não, veja bem, nós temos 3 toneladas de combustível, a gente pode circular mais 3, 4 horas em São Paulo, pode... Isso depois do acidente? Depois do acidente, para as pessoas me tranquilizarem, né? E aí que eu recebi a informação, que o voo geralmente no alto, quando vai começar a aproximação, eles... tipo um ponto morto, né? Vem só planando. Isso é normal também que tivesse essa diminuição. Isso, e nós estávamos planando já há algum tempo. Só que quando ele perdeu todos os instrumentos, né? Acabou a energia, ele ficou voando às cegas. E ele achava que estava a 9.000, né, que seria uma espécie de 3 km de altura, né? Ele estava, eu acho que 1.000 metros abaixo. E aí que ele deu... Não, eu imagino, porque a gente voa, não dá para você ver nada da cabine, né? Você voa por instrumentos. E ali é um momento de aproximação, né? Ali mais 3 minutos tu pousa. E aí que ele deu deu de barriga ainda o avião, né? Isso nos ajudou teoricamente também a sobreviver. Ele bateu de barriga no morro? Bateu de barriga, dividiu a parte traseira, a cauda e uma turbina ficaram para trás do morro, né, de uma parte do morro. Eu até estive lá, tem uma bandeira do Brasil gigante com a marca da Chapecoense. E aí ele foi descendo, né? E numa desses impactos o nosso banco ficou, né? E aí os demais foram sendo jogados para baixo, né, espalhados E a gente vê pela televisão, parece muito largo, né? Parece mais não acidentado assim o terreno, não, mas eu cheguei ali, eu descobri, eu entendi muita coisa ali, voltando para o local, e por isso que eu fiquei mais agradecido ainda por estar vivo, porque era algo que não tinha como sobreviver. Você imagina, você está caindo no meio de árvores, você pode ter um galho atravessado no seu corpo, um tronco, bater a cabeça, e hoje eu estou aqui falando contigo, só Deus mesmo, não tem outra lógica. Você sabe que eu entrevistei o Dr. Fernando Solera, que foi um dos que ajudou a reconhecer os corpos e tal. E eu perguntei como é que vocês tinham sobrevivido. Ele falou assim, eu não sei. Ele falou, não tem lógica. Ele falou, não existe uma explicação científica para isso. E o Neto, porque assim, eu fiquei na parte de cima e as pessoas foram, quanto mais desciam, mais se impactavam com as partes do avião e das árvores que ia quebrando tudo. O Alan chegou a ficar de pé, o socorrista nos falou. O Alan ficou de pé. O Alan estava com um problema sério de coluna. Ele por muito pouco não ficou paraplégico, né? O Alan. E hoje ficou de pé. Ele levantou. Mas ele não lembra disso. Aí depois, não, quem lembra é o socorrista que o ajudou, né? O Neto estava embaixo de muitos ferros, né? E o Neto pegou um temporal ainda, né? Porque as buscas foram suspensas por uma chuva muito forte. E eu jantei próximo não, porque... mas na região, eu jantei na terça-feira à noite, bem no horário do acidente, 10h15 da noite. E um temporal absurdo. E aí, como eu te falei, cada passo que eu dava
no cerro, eu ficava imaginando o sofrimento dos socorristas. Chegar numa escuridão total, chegar num local completamente... não tinha como acessar, eles tiveram que fazer a picada, como a gente diz lá no sul, né? Não tinha nada. Você teve que desbravar para chegar até o local do acidente. Então foram em 2 frentes, uma por baixo, onde estava a maior parte do avião, e aí foi onde o garotinho ajudou os socorristas a chegar, né? Eu chamava de menino anjo, fui até a casa dele, levei uns presentes para ele lá também. Legal. E agora tem uma casa nova, porque ele morava num paiol. A gente chama de paiol, não sei se aqui em São Paulo fala paiol. Sim. Um paiol, e ele me explicou que ele estava assistindo televisão numa rede, ele e o pai dele. Nem cama tinha, era uma rede. E ele foi determinante porque ele conseguiu levar. Porque eu sempre falo determinante por quê? Porque 20 minutos a mais que chega o socorro, de repente eu não resistiria, porque é 20 minutos sempre à frente, né? É claro. 20 minutos para chegar, depois 20 minutos para me encontrar, depois 20 minutos para me levar, né? E isso foi, de repente, determinante para que eu hoje estivesse aqui, né? E disse a ele assim, ó, que eu estava muito agradecido porque ele levantou. Ele fez algo. Porque ele poderia ficar no cantinho dele lá, né? O que será que aconteceu? E voltar para a rede. Isso a gente leva muito para a nossa vida. Muitas vezes a gente pode levantar para fazer alguma coisa, a gente não levanta. Um simples gesto dele. De repente fez muitas pessoas sobreviverem, né? Tá vendo por que você sobreviveu? Você viu a mensagem que você passou para as pessoas? E eu, falando com ele, eu pensei, muita gente fica sentado, né? A gente fica sentado, a gente não levanta, e um gesto tão simples, meio assim, e eu aprendi falando com ele. Ô Rafael, você acordou lá em cima, na árvore? Você se despertou? Sim. E quando você despertou, o que você... achei que era um sonho, né, Flávio? Poxa, tu tá 1 minuto dentro do avião, no outro tu tá no meio do mato. Você não imagina, poxa, quantos acidentes aéreos acontecem. E com você imaginar, aqui é um sonho, daqui a pouquinho eu vou acordar e vai pousar, nós vamos pegar o carro... ou o táxi, 40 minutos a gente tá em Medellín, vamos fazer o jogo. Eu pensava isso. Aí eu fui... Quanto tempo isso? Você tem de tempo eu não consigo te dizer mesmo. E você olhou para os seus amigos que estavam mortos? Sim, eu imagino que os 3 estavam assim, sentados, porém com o tronco bem para frente, né? E eu voltei. Então, assim, a gente... É impressionante porque aí eu fiz um teste assim, né? Eu puxei uma perna, puxei a outra, braços, e aí eu descobri que eu estava bem. Mas aí eu já entendi, né? Você entendeu? Você entendeu o que tinha acontecido? Entendi que havia acontecido um acidente e que... só que eu não via avião, né? O avião desceu 300 metros. Nós estávamos ali como se nós tivéssemos sido colocados numa cena. Não tinha mais avião, o avião estava lá embaixo. E numa escuridão total, obviamente que daí quando você abre o olho numa escuridão total, você consegue a nossa chegada aqui. Incrível, isso que a televisão começa a mostrar nesse momento aqui. Olha o Rafael, inclusive, dando uma entrevista mostrando a chegada dele. De viagem. Negócio incrível como a coincidência, né? Por isso que o Rafael parou de falar, porque a TV está mostrando aqui. E você vê que esse aí é o Vamos Chapé, né? Esse aí eu brinco com ele que ele é um milagre vezes 3, né? O Neto é um milagre vezes 3. É uma pessoa muito religiosa, mas é uma pessoa fantástica, né? Porque o Neto, ele resistiu a tudo que nós resistimos, mais. Aí nós fomos visitar o hospital também, e era interessante que você teve uma surpresa, porque eu tenho 1,90 m, então tu imagina no hospital as enfermeiras quando nos viram, né? Porque nós passamos 15 dias deitados em macas, né? E não levantamos, e de repente você chega e as pessoas se impactam. E o que eu mais falei, assim, também, era a gente chegar sorrindo, né? Porque para agradecer tudo que eles fizeram pela gente. Porque todo mundo, naquele momento específico, trabalhou para que eu estivesse vivo. Na verdade, para que todos estivessem vivos, né? Mas nós, principalmente, que sobrevivemos hoje, a gente pode agradecer e entender e dizer para as famílias, realmente, né? Que isso foi o que aconteceu. Ninguém sofreu. Ninguém sofreu. A diferença entre quem está aqui e quem está no céu é que uns acordaram, outros não. Só isso. Porque o impacto ninguém lembra. Ninguém lembra do impacto. Somente depois. E as estradas que até mostra aqui, né, a televisão, são terríveis. Eu fui colocado numa caminhonete, para ter uma ideia, porque as ambulâncias não chegavam até o local. E o socorrista ficou um socorrista do meu lado direito, ou do esquerdo, segurando meu corpo, e o outro segurando minha cabeça.
até chegar uma ambulância. Eu lembro que era assim, tá, né? Caminhonete 4x4. Aí parava, cheguei, poxa, agora chegamos, né? Não tinha como andar. O que você teve? Quais foram as Eu suas tive lesões? 7 costelas quebradas. 7? 7 costelas. Que eu senti só depois que me tiraram do local, que eu senti as costelas quebradas. Tive pneumonia depois também por causa do impacto. Tive um ferimento no pé, né? Que assim, fui tratado muito, as marcas no rosto, que eu não tenho nem ideia de como elas surgiram, né? Eu imagino que não tenha sido do avião, imagino que tenha sido do depois, né? De tudo que aconteceu, né? A gente deve ter virado como se fosse uma bola de pebolim, né? Assim, todo mundo sendo jogado para um lado, sendo jogado para o outro. E foram as lesões que eu tive, assim. Só que notícia boa chama notícia boa, né? Eu sempre fui muito... Eu nunca tive medo de morrer. Jamais tive medo de morrer. Eu falo isso de coração. Eu nunca tive medo de morrer. Eu acreditei desde o primeiro minuto que eu... sabe, eu não sei se é porque eu não entendia. Porque eu não entendia muito, assim... Eu achava que eu tinha sofrido um acidente de carro. Como se fosse um acidente de carro, assim. Que, bateu o carro e... Tanto que tanto eu quanto minha esposa, nós imaginávamos que sairíamos logo. 3 dias depois, nós estaríamos já em Chapecó. Iríamos voltar e pronto. E aí que depois veio a notícia, né? Que eu estava com pneumonia, era uma bactéria muito forte. Mas aí tinha o antibiótico na Colômbia, né? Tinha um antibiótico na Colômbia. E aí foi a recuperação, né? Depois, que idade você tem? 43. Ou 100 e poucos dias, como a gente brinca, né? A nova idade. Você teve algum problema antes, assim, algum acidente na sua vida? Não. Nunca me envolvi, nunca fiquei internado. Fiquei, eu acho que um dia... Uma vez porque eu levei um chute no futebol, eu era goleiro, né? Metido a goleiro. E o cara errou a bola, acertou minha nuca. Só isso. Eu fiquei um dia internado. Para mim aquilo lá foi, assim, terrível. E hoje você tem medo de avião? Não. Não? Não. Porque é uma coisa da nossa vida, né? Eu não tenho como parar minha profissão, né? Se Deus me deixou aqui, e eu, assim, algumas pessoas dizem que eu fiquei para contar a história, para tranquilizar um pouco, né, o sofrimento das outras pessoas. Então eu estive, por exemplo, no Uruguai, né, eu e o Matheus, que está aqui comigo, repórter também da Oeste Capital. Aí nós fui para Medellín, depois da Chapecoense foi para São Paulo, depois do título catarinense, já fomos para Medellín, né, agora vim para São Paulo, vamos voltar para Chapecó, porque é uma coisa que na nossa vida ficou marcante muito, né? É óbvio que quando as pessoas nos olham assim no aeroporto, elas têm uma sensação meio esquisita, né? Não sei se de alegria ou de... Pensa, poxa, o cara... Muitas pessoas, vou tirar uma foto sua para minha mulher que tem medo de avião, e ela vai dizer, poxa, se o cara aí caiu de avião e tá aí voando de novo. Porque, assim, sinceramente, nossa aviação é diferente. Nossa aviação é muito cuidadosa, né? Nós sabemos de erros sequenciais que nos levaram a 71 mortes, né? Você falou nós estamos até fugindo um pouquinho, já deveria ter entrado no intervalo, mas realmente a narração do Rafael sendo interrompida é até um pecado. Você falou que você fez um voo anterior com esse voo da Lamia. Uhum. Você chegou a conhecer o dono? Eu conheci o piloto que era um dos donos, né? Mas você conversou com ele? Sim. Não, como eu digo, né? Pessoa física ele era maravilhoso. Pessoa física. A pessoa jurídica dele que deixou muito a desejar. Era um cara conversava muito comunicativo também. Eu lembro que eu perguntei, mas vocês levam quem, né? Porque nós chegamos, a ANAC não liberou a viagem da Lamia a partir do Brasil. Nós tivemos que ir a Cuiabá, aliás, Corumbá e depois Porto Soares para pegar o voo para Barranquilha. E aí nós tivemos que pegar um ônibus para ir fazer a saída do Brasil. E eu perguntei até pro comandante, né, Quiroga, poxa, que vocês fazem o quê? Vocês transportam quem? Ele falou, nós transportamos seleções, clubes de futebol, transportamos a Bolívia, a Venezuela. Até eu brinquei com ele, vocês não transportam ninguém que ganha alguma coisa, não, só gente que perde. Só que perde, E davam risada e tal. E sempre muito receptivo. Só que aí tem o outro lado, né? Que é a pessoa jurídica, que é o piloto, que é o empresário, que é aquele que acha que transformou a exceção numa regra, né?
Isso nas nossas vidas também. Sair sem cinto. Saí hoje sem cinto. Amanhã saí. Saí sem cinto também. É outra coisa, né? E ele um dia a coisa não funciona. E foi o que ele fez. Ele pousou 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes no limite do combustível. Sempre pousou, né? E só que dessa vez não pousou. E o que eu acho é que se não fosse com a Chapecoense, logo nós teríamos outra equipe, outros jornalistas, outros convidados. O avião era ruim? Não, o avião era extremamente confortável, né? É isso que as pessoas associam. Porque tá parecendo que é uma carroça velha, né? As pessoas associam um acidente ao avião. O avião, se a gente for falar, é tão vítima quanto a gente, né? Com combustível, ele voaria mais, sei lá quantos anos, né? Avião extremamente confortável. Mas sem combustível, nenhum avião, né? Não, nada. Nenhum avião vai voar. Nem nós, né? Se a gente não se alimentar, nada, absolutamente nada. Então, por isso que às vezes cobram da Chapecoense, não, mas vocês não sabiam. Mas o histórico da empresa, levando a seleção argentina, né? Levando outras equipes, a Chapecoense não é um time rico, né? Porque você não pode pegar um voo, né? E foi custo-benefício, né? Quer dizer, o custo-benefício foi gigante. Mas naquela oportunidade voamos bem. Eu pensava que o avião ia cair. Nada. Então, assim, mas eu gosto de falar disso. Às vezes as pessoas, algumas, né? Falando da tragédia de novo, né? A gente não pode esquecer. Não. Né? As pessoas brincam no Brasil que você esquece. Não, já esqueceram daquilo, onde é que se viu. Aí quando você retoma, muitas vezes, algumas outras pessoas pensam assim, não, mas não pode lembrar, sabe? Não, nós temos que lembrar sempre, porque cada acidente aéreo que acontece é para investigar, para evitar que outros aconteçam da mesma forma, né? E por isso a gente tem que sempre torcer, porque a dor que Chapecó sofreu, que o Brasil e as famílias ainda sofrem, é muito grande, né? Então tem que evitar para que isso pode acontecer. Rafael, você virou um porta-voz dessa história, graças a Deus você pode estar aqui para contar. A gente sabe que existem dramas terríveis, e é claro que os provedores foram embora, mas assim, os pais, isso aí já é um horror por si só. Você tem noção de como é que estão as famílias, de um modo geral? Porque existia todo tipo de pessoa. Aquele que ganhava muito, aquele que ganhava muito pouco. Você tem contato com essas pessoas? Eu tive contato recentemente. A Chapecoense reuniu com a seguradora da Lambia. A seguradora disse que não vai pagar nada, porque por uma série de situações. Então as famílias ficariam desamparadas relativo à seguradora. A resseguradora diz, pela comoção nacional, nós vamos pagar $200 mil para cada família envolvida no acidente. É óbvio que para uma parte, $200 mil está ok. Outra parte não aceita. Mas, assim, a gente sabe, como eu te falei, muitas pessoas sofrem com isso, muitas pessoas vão sofrer por muito tempo, porque eram provedoras, né? Até colegas nossos, né? Jornalistas também, radialistas de Chapecó. Então, eu jamais, por mais que digam assim, poxa, o pessoal está acionando a Chapecoense, está acionando isso, está acionando aquilo, eu falei, a gente não pode se colocar, né, na dor da outra pessoa. Claro. Jamais. Nem é certo nem errado. Claro, nem é certo nem errado. Nem a família está certa, nem a Chapecoense está errada. Então, no futuro, a justiça vai decidir, mas que principalmente conforte o coração. Se nós não tivermos punição criminal, que se tenha pelo menos contra o governo boliviano que autorizou um voo desses, ou a resseguradora ou a seguradora, alguém tem que pagar isso, pelo menos ser punido financeiramente, já que criminalmente a gente sabe que daqui a pouco pode alguém ser solto ali e acabou. A Lambia não tem mais empresa. É claro. Não tem mais empresa. Essa é a coisa menor de todas, Claro. mas ela também existe. Existe. Você recebeu alguma coisa? A Chapecoense fez alguns amistosos. O Palmeiras foi a Chapecó e conseguiu, acho que foi o Palmeiras e aquele amistoso da seleção brasileira contra a Colômbia. Então parte foi revertido para as famílias desse amistoso e parte para a Chapecoense se reconstruir. Ela teve que contratar 25 jogadores. É algo impressionante, né? Então, acho que todo mundo recebeu um valor muito... Para mim, minha maior indenização é estar vivo, né? Claro. Poder continuar trabalhando e fazer aquilo e construir a minha vida novamente ao lado da minha família. Agora, claro que para determinada família, vamos supor, 30, 40 mil reais é muito pouco. Para outras ajuda um pouquinho, né? Mas foi graças a essas equipes, como o Palmeiras, que foi a Chapecó, como o Sport, que liberou a renda do último jogo contra o Figueirense, né? Como o Bolívar, $50 mil. Bolívar mandou Bolívar, $50 mil, você vê. A gente Fala jamais que veio esperava. muita coisa da Europa, talvez. Nada, veio nada. Absolutamente nada, não veio nada.
De repente, agora com os amistosos, a Chapecoense faz muitos amistosos, né? As pessoas não querem saber se é o time titular ou reserva, elas querem a camisa da Chapecoense em campo. É impressionante. 40 mil pessoas contra o Sport Boys. É algo impressionante. Eu fiquei impressionado com o Bolívar. Bolívar. Não sei se, claro, porque a empresa também operava na Bolívia, enfim, mas até a Chapecoense foi fazer um amistoso, né? Com o Bolívar, eu acho, né? Retornou ao Sub-23. Mas eles não querem saber se é o Sub-23, se é o Sub-20. Eles querem a camisa da Chapecoense. Agora eles foram fazer um amistoso contra o Garcilaso, no Peru, né? Aí foram levados para o Machu Picchu, todos os jogadores, fizeram uma ação social também. Ou seja, claro que o futebol está muito relacionado a resultados, né? Mas a Chapecoense, como eu sempre digo, ela precisa atuar em 3 frentes, né? O marketing dela, porque também ajuda muito o clube, o futebol e a assistência às famílias. Seja financeira, seja tentar resolver alguns anseios que elas desejam, como o retorno dos objetos que foram perdidos naquele acidente. Nada voltou, né? Nada voltou. Mas está tudo lá. Tem muita coisa identificada. Eu, por exemplo, recebi a informação no fim de semana que tem coisas minhas lá, em containers, porque foram identificadas coisas minhas. Porém, como vai ser um voo, não sei se é especial ou o quê, mas precisa muito, muito de uma avaliação técnica, porque tem equipamento de televisão, tinha muito equipamento de televisão, né? Equipamento de rádio pesa menos, enfim, né? Mas a partir disso, não sei se poderiam ter separado de repente, tem a questão sanitária, tem uma série de burocracias, claro, também para evitar maiores problemas, que deveriam já ter sido resolvidas pela embaixada. A Chapecoense também é parte interessadíssima nisso, né? E que ainda não foram resolvidas. Eu não dependo dessas coisas, né? Não tenho sentimento com isso. Agora, dia desses eu recebi um link de algumas coisas que não tinham sido identificadas. É um site só para as pessoas, né, que tiveram envolvimento com o acidente, e nesse link você digita, poxa, essa aqui é a minha mala. E realmente minha mala estava lá, mas era só a mala, não tinha mais nada dentro. E minha esposa começou a chorar. E eu fiquei pensando, tu imagina a emoção, né, das esposas, dos filhos, das viúvas, obviamente, quando verem seus objetos lá. Então é uma coisa muito delicada, mas as pessoas precisam receber de volta algumas lembranças que tem lá, né? Carteira, aliança. O meu celular, por exemplo, ele ficou destruído no acidente. Eu não tinha ele, mas o socorrista levou para casa, tirou o cartão de memória e me mandou dia 15 de dezembro, tô com o seu cartão de memória do celular. E aí eu falei para ele, agradeci, disse assim, poxa, algum dia eu vou buscar. E eu fui buscar. Que legal. Na quarta-feira de manhã eu fui e encontrei ele em Medellín, uma cidade com 3 milhões de habitantes. Eu encontrei e lá ele me deu o cartão de memória. E realmente tinha muitas memórias importantes da minha vida naquele cartão. E passei boas horas da noite revivendo coisas que tu olha assim, eu particularmente olho e digo, poxa, eu vivi isso aqui. E hoje poderia ser só uma lembrança, mas eu tô aqui. Então passa também um filme por todos os lados que a gente vai. Eu gosto de fotografar muito onde eu vou transmitir jogos, enfim. Coisas com a família também, aniversários, idas a viagens, estavam tudo no cartão de memória. E a minha memória está de volta. Olha, nós vamos para o intervalinho, daqui a pouco nós vamos abrir o telefone para que vocês conversem com o Rafael Renzel. Realmente é muito comovente, né? E depois nós vamos conversar com a Fabiane Belli, que é ela é esposa viúva do Cezinha, que era o fisiologista da equipe. E junto com a Mara, a esposa do Mário Sérgio, elas estão criando uma associação para tentar gerar uma nova situação, algumas ações conjuntas, etc. E a Fabiane vai falar para a gente exatamente qual é a ideia. Mas antes nós queremos que você, ouvinte, participe com a gente. 28709707, 28709707. Vamos para o intervalinho, na volta o ouvinte participe e conversa com o Rafael Renzel. No Mundo da Bola. Chega às bancas a nova edição da revista Go Air Luxo. Saiba quem são os brasileiros Laiana Aguilar, Heitor Drapier e Amanda Welsh, que brilham no mundo da moda em Nova York. Confira a super coleção de carros e motos do piloto Lewis Hamilton. Visite a mansão de 250 milhões de dólares que está à venda nos Estados Unidos. Estreia a coluna da jornalista Manu Carvalho, com dicas imperdíveis de moda e beleza. E mais, joias, turismo, decoração, presentes. Revista Go Air Luxo, nas bancas, tablets e smartphones.
Homenageie sua mãe com um dos clássicos do rodeio, o famoso pão de queijo do completo couvert, palmito assado e picanha fatiada. Ou uma das opções da noite, como risoto de pupunha e hambúrguer de frango, ou o salmão grelhado. Tudo com o tradicional serviço e completa carta de vinhos. Rodeio, a Doc Lobo e Shopping Iguatemi. O Brasil e sua vergonha. O Brasil e seu destino. O Brasil não suporta mais tanta corrupção. Então o Palocci teria 6 milhões a receber ainda. Sim. E pós-Itália, 50 milhões. Sim. Quem é pós-Itália mesmo? Dr. Guido Mantega. Teria a receber aqui 50 milhões. E amigo, 23 milhões. Sim, eles nunca quiseram me dizer quem é um amigo. Juiz Sérgio Moro, durante depoimento de Fernando Miliaccio, diretor da Odebrecht. O Brasil não aguenta mais. Chega de corrupção. Boletim Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Você sabia que, de acordo com o Guinness, o livro de recordes, o cão mais velho do mundo chegou a atingir os 30 anos e era mistura de Dachshund, Beagle e algum Terrier? Essa idade é realmente, assim, impressionante, porque dificilmente os cachorros chegam a 20 anos, é muito raro. E esse viveu ainda 10 anos depois dos 20 anos, se, claro, o Guinness estiver de fato correto, né? A idade dos cães está ligada a um monte de fatores, né? Tem raças que tendem a viver mais, tem raças que vivem menos, às vezes por problemas de saúde, como é o que está acontecendo com os Rottweilers, por exemplo, que estão morrendo muito mais cedo do que deveriam por ter câncer, né? Então isso é um problema sério. Tem outros problemas que outros cachorros têm, mais cardiopatas e assim por diante. Mas existe também uma relação de acordo com o tamanho deles. Os cachorros de tamanho menor costumam viver mais, né? E então essa mistura de Dachshund, Beagle e algum Terrier, tá todo mundo aí meio pequenininho, né? Todo mundo aí da turma aí dos baixinhos. Então eles já tendem a viver mais. E tem um outro estudo muito interessante que comparou a saúde das misturas dos cachorros que não são de raça pura, que costumam ser mais saudáveis. Então também pode ter sido um dos fatores que fez com que esse cão atingisse os 30 anos. E o resto eu acredito aí, claro, que é uma combinação sempre de genética, de longevidade, de alimentação, de estilo de vida e tudo mais que a gente sabe que pode alterar aí a qualidade e a longevidade das raças ou dos sem raças também. Você tem alguma dúvida sobre comportamento animal? Então envie o seu e-mail para alexandrerossi@jovempan.com.br. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. Agora, se você quer ligar e participar ao vivo, atenção para o telefone do ouvinte: 11 2870 9707. 11 2870 9707. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. 28709707, ouvinte, para falar com a gente, para falar com o Rafael Renzel. Muito bom dia, quem fala? Alô? Alô? Vamos para mais um. Alô? Alô? Flávio Prado, muito bom dia, Ronaldo Estefani, tudo bem? Tudo bem, Ronaldo, diga. Tudo bem. Puxa, que bacana essa entrevista aí com o Rafael, fiquei aí bem emocionado, tá bom? E eu queria mandar então um abraço para ele, tudo de bom, para você também. E Flávio, queria só dar um recadinho para você. Eu gostei muito das tuas respostas segunda-feira para aquele corintiano lá que não sabe nem ganhar um campeonato, tá bom? Tá bom, obrigado. Abraço. Um abraço, valeu. A gente tá falando já mais ouvintes entram. A Fabiane Belli tá na linha com a gente, ela é a viúva do Cezinha, fisioterapeuta da Chapecoense, que infelizmente morreu naquele acidente, e o Rafael tá aqui. Fabiane, bom dia, prazer em falar com você, tudo bem? Oi, Flávio, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos.
Fabiane, eu gostaria que você falasse com a gente sobre a associação que vocês estão fazendo, você, a Mara, a viúva do Mário Sérgio, qual é a ideia, enfim, conta pra gente qual é o trabalho que vocês estão fazendo. Ok, Flávio. Flávio, na verdade, nós estamos há poucos dias de completar 6 meses do acidente. E as famílias, infelizmente, vêm sentindo na pele todas as consequências e os desdobramentos que só um evento dessa magnitude pode causar. Desde o dia do acidente até hoje, além da dor da perda que nós estamos enfrentando, há também a angústia gerada pela falta de assistência, falta de suporte, de informação. E como vocês podem imaginar, isso causa muitas dúvidas, muitas incertezas, né? Mas, acima de tudo, uma frustração e um inconformismo absoluto em relação a como o assunto vem sendo tratado e conduzido para os familiares, né? Dentro desse cenário, surgiu essa necessidade de fundar a associação. A associação ela é um instrumento dentro da legislação brasileira que nos dá a representatividade que nós precisamos para buscar os nossos direitos e defender os interesses das famílias, garantindo que o processo ocorra de uma forma transparente. Perfeito. Quantas pessoas estão com vocês nessa associação, Fabiane? Na verdade, nós estamos formalizando ainda a associação. Então, hoje nós temos por volta de 10 a 12 famílias, mas nós estamos abertos a novas adesões. O Rafael Renzel, que sobreviveu no acidente, está aqui com a gente e ele falou que tem de tudo, né? Tem várias situações de familiares de todos os tipos. O que você pode dizer para a gente, Fabiana? O que você tem de informações, de um modo geral, das pessoas que vocês já estão unidas em termos de tentativa de conseguir uma justiça em cima desse caso? Então, Flávio, nós estamos fazendo um levantamento ainda junto aos familiares. Mas nós temos realmente situações que são preocupantes, né? As famílias estão praticamente à deriva. Então, assim, o acidente aconteceu, isso é um fato, as famílias estão desassistidas, né? O clube, por exemplo, já retomou sua história, vem recebendo e recebeu a ajuda de diversos órgãos e instituições, já repôs seus ativos financeiros, jogadores, comissão técnica, enfim, os profissionais que perdeu, já está disputando campeonatos, mas as famílias ainda não conseguiram sequer se reestruturar para poder tocar a vida. Então, o que nós temos observado nesse período de 6 meses desde o acidente é que todos estão passando por momentos extremamente difíceis, delicados, principalmente as famílias que têm filhos pequenos, muitos tiveram que sair de suas escolas, muitas famílias tiveram que se mudar. Então, o que nós estamos assim, apurando realmente é que existe uma desassistência às famílias. Fabiana, você estava ouvindo o programa? Sim. Você ouviu do Rafael, quando ele descreveu o acidente, aliás, eu queria que o Rafael até falasse, que a Fabiana está aí, o Cezinha, o esposo da Fabiane, morreu naquele acidente, e me parece muito importante você recolocar aquela situação que, num mal horrível, numa situação tenebrosa, pelo menos você tem plena convicção de que não houve sofrimento da parte dele, né? Olá, Fabiane, bom dia para você. Oi, bom dia, Rafael. Bom dia. Primeiro, dizer que você está, e não só você, né, mas eu acho que é muito importante que se haja essa associação, porque eu sempre digo que se eu estou aqui hoje é para lembrar do acidente. Onde eu for, tem que lembrar do acidente. Por quê? Porque nós brasileiros, né, e eu estava falando isso para o Flávio mais cedo, nós temos uma capacidade muito grande de esquecer. Verdade. Né? Então, hoje nós estamos lembrando isso, daqui a pouco vai completar 6 meses, vamos lembrar, depois... Só que não adianta só lembrar, né? A gente precisa tomar algumas providências.
seja na parte financeira, seja na assistência psicológica, tudo isso. E o que eu posso garantir, e pela nossa distância nós não podemos conversar pessoalmente, mas dizer para você que naquele voo não tinha ninguém triste, viu? Ninguém. Era uma alegria, digamos, incontida. Porque para nós, de repente, para muita gente, Fabiane, e tenho certeza que para o Cezinha, ele tinha o mesmo sentimento que eu, era a nossa Copa do Mundo. Nós estávamos indo para a nossa Copa do Mundo. De repente, para a imprensa de São Paulo, do Rio, mas é uma Sul-Americana. Não, mas para a gente, para Chapecó, para Chapecoense, era a nossa Copa do Mundo. E posso te dizer que a diferença mesmo entre quem foi e quem ficou é que nós acordamos. Só. Ninguém sofreu absolutamente nada. Todo mundo foi para o andar de cima e estão melhores do que nós, com toda certeza. Eles foram com aquele sentimento de felicidade no coração. Porque todo mundo trabalhou para que a Chapecoense estivesse lá, nesse grupo de jogadores, na comissão técnica, enfim. E concordo contigo, é preciso mesmo. Eu acho que, já falei aqui, há muita demora na evolução das coisas. Eu acho que a burocracia, tudo bem que ela exista, né? Mas ela não pode ficar torturando, digamos assim, porque tenho certeza que tem muitas coisas minhas, e já falei, eu não me importo com elas, mas as coisas do Cezinha, do Mário Sérgio, estão lá em containers, estão lá. Elas precisam voltar. Isso trará uma paz também para os familiares, né? Sem dúvida. E concordo contigo, assim, jamais a Chapecoense pode deixar de apoiar, né? Mas a Chapecoense não tem não importa, ela não pode deixar de apoiar, ela tem que ter uma equipe para apoiar todos os familiares. Essa questão de valores, tudo isso, eu tenho, como eu já falei para o Flávio antes, a gente sabe que jogadores tinham seguro, tinha muita gente que não tem preço uma vida, né? Isso a gente sabe, né? Não tem preço. Mas muita gente ficou desassistida, pelas suas empresas, né? Pelo seu CNPJ, digamos assim, a qual você trabalhava. E essas cobranças, elas precisam ser feitas, né? Mas principalmente eu queria, assim, dizer para ti, né, que se em algum momento você achou pelas entrevistas iniciais que foram dadas, depois voltadas atrás, tanto Cezinha quanto os outros, não houve sofrimento. Que isso conforte minimamente o teu coração, que isso eu posso garantir, porque eu, até o último segundo, eu estava consciente antes da batida. Depois, obviamente, que a gente apaga, mas posso te garantir, e que isso, não sei se isso pode ajudar ou tranquilizar minimamente seu coração, mas isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Ô Fabiane, uma coisa que mexeu muito com vocês foi essa ideia do Temer, eu sei lá de quem, de fazer um monumento em homenagem às pessoas, gastando 15 milhões e meio de reais, que é um absurdo, né? Que já se vê que até nisso tem esquema, porque raio de monumento que é esse? Vai vir, vão trazer as pirâmides do Egito para fazer o monumento, né? Tirar as pedras lá e trazer para cá, com tanta gente desassistida. Isso realmente, para vocês, ficou de uma maneira muito ruim, não ficou, Fabiane? Na verdade, Flávio, são diversos episódios. Eu primeiro quero agradecer a palavra do Rafael, porque, na verdade, o seu testemunho acaba confortando não só o meu coração, mas o coração da maioria dos familiares que tem realmente essa necessidade de saber como os nossos entes queridos suportaram o impacto desse acidente, né? Isso é uma coisa que realmente mexe demais também com os nossos sentimentos. E, assim, essa questão dos 15 milhões e de outras verbas que estão sendo liberadas nos deixa, assim, realmente preocupados, né, Flávio? Porque existem muitas crianças que estão órfãos hoje e que têm um futuro pela frente, né? Então, a nossa vida continua aqui. Nós, dizendo assim de uma forma coloquial, nós ainda não conseguimos nem descobrir de onde o tijolo saiu, né? Porque é uma situação assim que está sendo muito difícil, muito delicada. E nós acreditamos que realmente há necessidade de buscar não só
essa transparência em relação a essas doações, né, e em relação a que está acontecendo de uma forma geral, mas nós temos que também ir em busca desses interesses, né, porque é uma verba que realmente poderia estar sendo direcionada para assistir as famílias de uma forma a provê-las com uma assistência psicológica, por exemplo, uma assistência médica, porque, como o Rafael disse, o seguro foi uma cobertura para jogadores, mas os demais familiares não receberam o seguro. Então, é uma coisa que deve ser apurada. Ô, Fabiane, a associação realmente vem para buscar essa apuração sob a ótica das famílias. O Fabiane, vocês receberam alguma coisa do Cezinha? Então, Flávio, eu não recebi assim, do clube, nem nada, eu não recebi. E sei que também tem outras famílias nessa situação. E você recebeu de algum lugar, de alguma coisa, ou só coisa pessoal mesmo de vocês? Só pessoal. Teve que mudar muito alguma coisa na sua vida, alguma coisa, em termos dos seus filhos, essa coisa toda? Na verdade, Flávio, eu não tenho filhos, tá. Mas assim, a minha vida já não precisei alterar, na parte financeira não precisei alterar minha rotina. Graças a Deus. Mas, assim, claro, já sei que, por exemplo, esse suporte financeiro não existirá mais, né? E eu tenho que ter essa consciência, né? Reestruturar minha vida dentro da minha realidade. Mas isso não acontece na maioria dos casos. Fabiane Belli, obrigado por falar com a gente. Disponha muito da Jovem Pan, disponha de mim pessoalmente. O que vocês precisarem para divulgar a associação, estamos juntos. Sei que o Rafael pensa da mesma maneira. Claro. E fica esse espaço para que você dê um último recado para a Fabiane. Não, quero dizer que ela está completamente... E você sabe, Fabiane, que eu fico numa situação... assim, o que me dói, você pode ter certeza, que eu me coloco no seu lugar e não vou entender jamais a sua dor e nem a dor das outras pessoas que perderam seus entes queridos, mas eu tenho uma leve imaginação do que você está sentindo, porque eu olho para minha família. Sim. Então, olho para minha esposa, olho para o meu filho de 12 anos e eu posso imaginar o que seria a minha falta para eles também. Então, eu entendo completamente o que você está falando. Dia desses eu teve uma reunião que a Chapecoense expôs a reunião que teve, não sei se você foi o advogado seu. Fui meu representante também. Isso, eu estava lá em Florianópolis, no hotel, e para mim foi muito duro, porque só estava eu de sobrevivente lá. E eu pude ver toda a dor que vocês sentem. É óbvio que tem casos e casos, né, Flávio? Claro. Por exemplo, tem gente que tem uma dor imensa, que tem outros advogados que só querem dinheiro, que eles estão numa corrida absurda por dinheiro, mas aos familiares, principalmente, a dor ela é insubstituível. A gente jamais pode se colocar... Dias desses saiu uma reportagem que o filho do Caio estava cobrando 30 milhões e depois ele desmentiu que não era isso, mas a imprensa gosta de números, né? De divulgar números. Divulgar números, isso é verdade. Não, tem que ser, daí já fizeram uma reportagem que era R$1 bilhão que a Chapecoense deveria... Gente, nossas vidas não tem preço, mas principalmente, todos nós temos que nos colocar minimamente no lugar de quem perdeu. Minimamente no lugar. E você pode ter certeza que eu, como sobrevivente, eu me coloco no seu lugar, no lugar das outras pessoas, porque eu sei o que minha família sofreu comigo vivo. Imagina para vocês que não tiveram mais essas pessoas do seu lado. Tá bom? E que eu possa ter dado um pouquinho de conforto ao seu coração, esse é meu objetivo. Tá bom, Fabiane? Com certeza, Rafael, eu te agradeço. Eu queria lembrar que, infelizmente, o acidente aéreo é uma herança brutal que ficou reservada somente para nós, né, os familiares, e que essa herança nós vamos carregar para o resto da vida, né, e é uma história que, infelizmente, nós precisamos seguir com força e precisamos também buscar as responsabilidades, apurar as responsabilidades, né, então, com transparência, com, assim...
cuidado e com a delicadeza, acima de tudo, que o momento requer de todos nós. Muito obrigada, Rafael. Perfeito. Obrigado, Fabiane. Conte muito com a gente, tá? Ok, Flávio, eu que agradeço. Que Bom Deus dia te ilumine. você. A você, Amém. a Mara, a todos vocês. E nós vamos para o intervalo, para o jornalismo. Eu quero agradecer ao Rafael, que com todas, está em São Paulo, vai rever amigos, isso é muito bom. Quero te agradecer demais pela consideração com a gente. Desde o hospital a gente tem falado. Isso, conheci pessoalmente, me assustei, o cara é grande pra caramba, 1,90 m. Rafael, Deus te abençoe e te ilumine sempre, que a sua carreira seja muito longa, que a sua família ainda curta muito a sua presença, a sua vida. Obrigado pelo testemunho que você está dando. Você está lançando um livro, vou querer um livro. Vamos divulgar bastante aqui, porque essa sua história é espetacular. E o título do livro que nós chegamos, deve estar mês que vem já pronto, é Viva como se estivesse de partida. Muito bom. Porque às vezes a gente esquece dos mínimos detalhes da nossa profissão, na nossa vida, e amanhã a gente pode ter partido. Palpite pro jogo de hoje. Você já pegou esse... Difícil, né? A Chapecoense trocou de goleiro agora, né? O terceiro goleiro vai ganhar a chance. O resultado normal é a vitória do Corinthians, por tudo que envolve, enfim, né? Mas, assim, Chapecoense tem que entender que, como ela entra para não cair, qualquer ponto que ela levar aqui o ano passado terminou 1-1, né? O jogo. O que vier é lucro. O que vier é lucro, porque os mesmos 3 pontos ou 1 ponto conquistado hoje é o mesmo da última rodada. Vai somar e a Chapecoense não pode cair. Não pode cair. Não, né? Ela tem que jogar para não cair. Não é o Fluminense, não é, claro. Não é. E ela sempre entrou para não cair e esse ano não vai ser diferente e vamos torcer, porque paga em dia, bem estruturada, é uma novidade no futebol brasileiro. Deus Flávio, obrigado. Foi um prazer amém. enorme te receber aqui.